compartilhar a tela, acho que foi, ó. Então, tá gravando. A tela foi para você? Começou a gravar. Ah, beleza. Tranquilo. Então, deixa eu minimizar minha tela aqui. Tá gravando então, não tá? Tá, manda bala. Beleza. Valeu, Brunão. Desculpa então, aí. galera. Não, relaxa, velho. Então, galera, ó. Se pintar alguma dúvida que vocês queiram tirar, tá aqui o meu Instagram, beleza? Thiago Júnior LV. Se quiserem assistir mais videozinhos de física, tá aqui nesse cara aqui, ó, Física com Thiago Lima. E esse cara aqui sou eu. Aqui tá com um pouco mais de cabelo e com um pouco menos de barriga do que a versão atual, beleza? Galera, carga elétrica. Carga elétrica tem a ver com eletricidade. Eletricidade tem a ver com choque, tem a ver com o seu computador aí agora funcionar, tem a ver com um monte de coisas do nosso cotidiano. E a principal coisa que eu quero falar com vocês nesse curso, digamos assim, de eletricidade, é sobre essas aplicações no nosso cotidiano, que é o que o Enem, por exemplo, muitas vezes ele vai cobrar. Não faz sentido ficar explicando algumas coisas a respeito de eletricidade que não fazem parte do nosso cotidiano, porque a chance disso aparecer no Enem é muito pequenininha. Então, a gente vai falar sobre carga elétrica, sobre eletricidade, mas muito aplicado no nosso cotidiano. Só que para eu falar sobre eletricidade, sobre lâmpada acender, sobre lâmpada brilhar mais, chuveiro esquentar, a gente primeiro precisa entender o que é o átomo, o que é a tal da carga elétrica. E parece que amanhã vocês vão ter uma aula sobre modelo atômico de Rutherford com o professor de química, que eu não sei o nome, acho que é Lucas, eu acho, ou é o Tiago, não, é o Tiago, acho que é meu xará, Tiago Jardim, me corrijam aí se eu estiver errado. E ele já começou a falar com vocês a respeito de átomo, né? Os gregos, pessoal, eles já acreditavam que a matéria ela tinha uma estrutura elementar. Então, você imagina, por exemplo, você pega um tijolo, você vai quebrando o tijolo em pedacinhos menores. Aí vai ter lá um grãozinho de areia que seja. Você pega esse grãozinho de areia e vai picotando ele cada vez mais e mais e mais, os gregos acreditavam que chegaria um momento que você não conseguiria dividir mais essa matéria. E esse pedaço que seria indivisível, eles chamavam de átomo. Porém, turma, então aqui eu coloquei uma figura para mostrar isso. Você imagina que a matéria seja uma gota de água. Aí você vai quebrando, 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 você vai chegando em estruturas cada vez menores. Com o avanço da tecnologia, hoje a gente sabe que o átomo ele ainda pode ser dividido em estruturas menores. Por exemplo, se eu junto átomos, eu formo moléculas. Quando eu vou juntando moléculas, eu formo a matéria. A água, por exemplo, ela é composta por moléculas de hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio são átomos, são elementos químicos lá da nossa tabela periódica. E o átomo, que os gregos, né, que a gente achava, que a gente chamou e que os gregos achavam que seria indivisível, à medida que a gente foi avançando o nosso processo, a nossa tecnologia, essa estrutura que eles acreditavam que era indivisível, ela se tornou divisível. Então, esse cara aqui, que é o nosso átomo, ele tem um núcleo e ele tem uma eletrosfera ao redor dele. O que o Tiago vai falar com vocês amanhã é muito próximo, ó, desse cara aqui, ó, desse modelo. Você tem o átomo sendo composto por um núcleo e por uma eletrosfera, como se fosse o sistema solar. No nosso sistema solar, a gente teria o Sol no centro do sistema e os planetas girando em torno desse Sol. Aqui é parecido com isso. Ó. No núcleo do átomo, a gente tem duas partículazinhas que a gente vai chamar de próton e nêutron, e girando em torno desse núcleo, a gente vai ter os famosos elétrons. E essas partículazinhas aqui, elétrons, elas vão ser muito, 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 muito importantes, porque elas vão fazer muito relacionado aos processos da eletricidade. Tudo que tem a ver com eletricidade, vocês vão perceber que tem a ver com elétrons, beleza?
Deixa eu ver aqui. Boa noite. Agora esse professor. Ô, Davidson! Você tá bom, Davidson? Eu sou o Thiago. Eu vou trabalhar a física aqui com vocês, a parte de eletricidade. Beleza? Aí, eu e o Dudes vamos fazer esse revezamento aí. Beleza, brother? Então, galera, você imagina, né, o que seria o átomo nesse modelo aí do Rutherford, que o Tiago Jardim amanhã vai falar com muito mais propriedade para vocês. No modelo do Rutherford, ele é muito parecido com o modelo planetário. O Sol seria o núcleo do átomo. Os planetas girando em torno do Sol seriam os elétrons, beleza? Então, eles achavam que isso aí era indivisível, que a gente não conseguia ter nada menor do que isso. Porém, veio um pouquinho mais de avanço tecnológico e a gente conseguiu dividir essas partículas em estruturas ainda menores. Agora aqui, turma, só a nível de curiosidade para vocês, tá? A gente consegue, galera, olha só, o nosso átomo ele tem 3 partículas principais. São essas 3 aqui, ó. Próton, nêutron e elétron, beleza? Essas 3 partículas são as partes principais do meu átomo. Só que os caras descobriram que o próton e o nêutron poderiam ser divididos, quebrados no meio. Você imagina, como é que você faz para você descobrir o que tem dentro de uma laranja? Como é que você faz para descobrir o que tem dentro de, sei lá, de uma televisão? Você pega aquela televisão e joga ela contra a parede, ela vai se despedaçar toda e aí você consegue ver o que tem lá dentro. Não vai ser muito bom, né? A gente não está no momento que pode ficar jogando televisão na parede. Mas é só para exemplificar. Então, se você quer saber o que tem dentro de alguma coisa, você tem que quebrar aquela alguma coisa. O elétron, você não consegue quebrar. O elétron é uma partícula que você não consegue mais dividir. Você pode jogar o elétron contra a parede de todas as maneiras. Ele não quebra. Alguma dúvida? Oi. Ô, Thiago, por isso que eles descobriram isso com o colisor de prótons? Quem que perguntou? Deixa eu ver. O Pedro. Ô, Pedro, eles descobriram isso, camarada, naqueles chamados LHCs, os aceleradores de partícula. Você já ouviu falar? Já sim. Então, nos aceleradores de partícula, o que eles fazem? O acelerador de partícula é um trem enorme. Tem acelerador que dá, né, que é do tamanho de Minas Gerais. Ele é subterrâneo e ele fica, né, ele está lá embaixo da terra. Em forma circular, né? Uma forma circular que pega, assim, cara, um estado inteiro. Né? Você tem lá o CERN na Europa, ele pega vários países, inclusive, porque eles precisam, para eles conseguirem quebrar os prótons e os nêutrons, eles precisam fazer esses caras girarem numa velocidade muito, muito, muito grande e colidir um contra os outros. Só que a gente não está falando de colidir um caminhão com uma carreta. A gente está falando de colidir um trem pequenininho com outro trem minúsculo. Então, é difícil de fazer esses dois caras acertarem, né? Então, e precisa de muita energia, por isso que os LHCs eles são enormes, muito grandes. E aí eles descobriram que quando você bombardeia esses caras, você consegue quebrar prótons e nêutrons em estruturas menores. Aí, só a nível de curiosidade, o nêutron e os prótons eles são formados por estruturas ainda menores e são chamados de quarks, beleza? Mas eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, não. Depois, quem quiser, eu posso discutir um pouquinho mais sobre isso, mas o principal é falar que o nosso átomo ele tem 2 regiões principais, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, eu encontro os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera eu vou encontrar esses elétrons. Tá claro até aqui, meus queridos? Alguma dúvida nesse pedaço? Tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Qualquer coisa que vocês quiserem aí, é só me chamar que a gente volta um slide. Eu estava falando aqui mais cedo. Esse slide eu vou disponibilizar para vocês numa pasta pública, para vocês estudarem, para vocês lerem de novo, beleza? Isso aí não agarra, não. Aí, turma, vamos lá. Aí está o nosso átomo, beleza? Eu vou deixar de lado um pouquinho aqueles quarks para a gente falar sobre o nosso átomo. Esse átomo aí, ele é o modelo do Rutherford, que o Thiago amanhã vai falar bastante com vocês. Ó.
repara o que nós temos. Ó. Aqui no núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e girando em torno aqui do meu núcleo eu tenho o tal dos elétrons. Beleza? Aí eu escrevi aqui para vocês. Ó. Eletrosfera é a região onde encontram-se os elétrons. Povo, talvez apareça algum errinho de português aqui, tá? Eu fiz esse material numa correria desgramada. Então, eu nem lembrei de passar o revisor. Então, se aparecer um errinho de português, desculpa. Os elétrons, turma, eles são partículas que a gente não consegue dividir, por isso eles são chamados de partículas elementares. Tudo que a gente chama na física de elementar é que você não consegue partir no meio, ok? Então, por exemplo, o nosso dinheiro ele tem uma estrutura que é elementar. O centavo. Você não tem moeda menor do que um centavo. Eu não vou chegar para você e falar assim, vou pegar o Pedro aí. Ô Pedro, eu vou te dar uma moeda de 0,7 centavos. Não existe isso. Então, a menor estrutura da nossa moeda, a estrutura elementar da nossa moeda é o centavo. Então, eu tenho 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 100 centavos dá R$1. Né? Agora, 1,7 centavos só existe no posto de gasolina, né? Que eles falam lá que a gasolina é 3,999, é uma sacanagem. Mas tudo bem, beleza? E no núcleo, turma, a gente tem a outra região do nosso átomo. Lá no núcleo, eu vou encontrar esses carinhos aqui, ó, vermelhinhos e... essa cor aqui que eu não sei o que é, deve ser verde. Ó. Os prótons e os nêutrons. Turma, os prótons, eles... Professor... Fala comigo. Átomo significa eletricidade? Que eu cheguei e já estava... Átomo significa indivisível, camarada. É o Davidson. Que eu cheguei e já estava rolando. Relaxa, velho. Olha só, átomo significa indivisível, tá? Então, é aquela história de você querer, você vai quebrando as coisas para tentar chegar numa parada que você não consegue mais dividir. Então, imagina, você pega um tijolo, você vai quebrando, vai formando aquela areia. Aí você vai quebrando aquela areia, o que você chega? Você chegaria no átomo. Só que aquilo que eles achavam que era indivisível, à medida que você avança a tecnologia, você conseguiu dividir. Então, o átomo que era para ser indivisível, ele é divisível. Você tem prótons, nêutrons e os elétrons, tá? Entendi. A palavra, cara, eletricidade, ela vem do grego, que é âmbar. O âmbar, ele é uma espécie de resina, um fóssil, que tem a ver com eletricidade. Em breve eu vou falar disso aí com vocês. Beleza, Davidson? Beleza, valeu. Por nada. E aí, turma, olha só. Eu tenho duas regiões no meu átomo, o núcleo e a eletrosfera. Só que o elétron, ele tem uma massa tão pequenininha que você quase que despreza. Em contrapartida, os prótons e os nêutrons que estão ali dentro do nosso núcleo, eles têm uma massa muito grande, quando comparada com a massa do elétron. É como se o elétron ele fosse uma formiguinha e os prótons e os nêutrons eles fossem um elefante. Bem que a comparação não ficou muito boa, mas tudo bem. É só para falar para vocês o seguinte, ó, a massa de um próton é 2.000 vezes a massa de um elétron. Então, é aqui no núcleo do nosso átomo que a maior parte da massa do átomo está concentrada. Os elétrons eles estão ali girando em torno desse núcleo, mas a massa dele é quase desprezível, beleza? Então, no núcleo eu tenho os prótons, eu tenho os nêutrons, e uma coisa importante que a gente vai falar daqui a pouco, ó, vou até dar uma grifada nesse pedaço aqui, ó. Em um átomo, galera, o número de prótons é igual ao... Não, ficou bem reto, né? Vocês estão vendo aí que minha habilidade aqui para desenhar agora vai ficar melhor. Em um átomo, o número de prótons e o número de elétrons é sempre o mesmo. A gente vai ver que isso aqui é muito importante, ok? O número de nêutrons que tem lá dentro pode variar, mas pode ser às vezes igual ao número de prótons, às vezes não. O que interessa é você saber que esses prótons aqui e esses elétrons aqui, ó, sempre estão em mesmo número no interior desse nosso átomo. Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tranquilo? O que você quer dizer com massa? Não é o peso. Tá.
Gente, que coisa fofa essa pergunta. O que que eu quero dizer com massa? Primeiro que é uma pergunta difícil pra cacete, tá? Quem me perguntou aí, ó, está com claro objetivo de me sacanear. Massa, relaxa. É a Laura que perguntou? Sim, sou eu. Laura, tem 3 coisas na física, nas ciências, que são difíceis demais da conta de conceituar. Massa, carga elétrica e energia. Se você quer colocar um professor na roia, você pergunta uma dessas 3 coisas, tá? Mas o que eu costumo dizer o seguinte, massa, Laura, é uma característica da matéria, beleza? Uhum. O que é massa? Tem a ver com a quantidade de matéria que esse cara possui. Porém, no nosso dia a dia, a gente usa massa e peso como sendo a mesma coisa, não usa? Sim. Qual que é o seu peso? Aí você vai lá e fala, 50 quilogramas. Nem a pau. Do ponto de vista das ciências, isso está errado. Porque massa é uma coisa e peso é outra. O que que é peso? Sim. Peso é a força que a Terra... Perdão. Peso é uma força de atração gravitacional. Olha só, deixa eu fazer um esqueminha aqui para colocar isso aqui para vocês. Caneta, vamos lá. Vou fazer um esqueminha aqui, galera, só para... Não vai dar. Vou ver um... Pode ser aqui, ó. O que que é peso? Para você ter peso, você tem que ter atração gravitacional. Então, imagina que esse cara aqui é o planeta Terra, beleza? A Terra, galera, ela tem massa. Ela tem matéria. Tudo que tem matéria tem massa. E isso aqui é você, ó. Você é essa pessoinha aqui, ó. Beleza? Você também tem massa, não tem? Só que a sua massa, ela é bem pequenininha em relação à Terra. Você é desprezível. Sua massa é desprezível em relação à Terra. Só que existe uma força chamada força de atração gravitacional que o Isaac Newton descobriu, que é o seguinte: quando você tem 2 corpos que têm massa, você se atraem. Então aparece uma força G, uma força da gravidade. Ó. Essa força da gravidade, que a Terra te puxa para o centro dela, Laura, é o que a gente chama de peso. Beleza? Então, peso é a força com que um planeta te puxa para o centro dele. Por que peso e massa são diferentes? Porque se eu te levar para o espaço onde não tem gravidade, onde não tem onde não tem um planeta, por exemplo, você, que é essa Não pessoa... sei se é minha internet, mas tá travando? Não sei. Tá de boa aí para vocês, galera? Para mim tá, acho que a internet do dele. Então, ó, não, eu vou colocar aqui no 4G aqui, porque eu acho que o Wi-Fi tá caindo. Beleza, camarada. Então, ó, Laura, imagina que você foi para um lugar no espaço onde não tem um planeta, beleza? Você continua tendo massa, mas o seu peso aqui, ó, ele é 0. Você não tem peso, não tem ninguém te puxando. Agora, quando você vai para um local onde você tem massa, onde tem um planeta, por exemplo, esse planeta te puxa, essa força com que o planeta te puxa é o seu peso. Tudo bem? Então, para ter peso, você precisa ter a gravidade, no caso. Isso, para você ter peso, você tem que ter a gravidade. Perfeito. Ok? Eu, inclusive, estava montando uma aula aqui agora há pouco para falar sobre... Vocês viram ontem no Fantástico que eles lançaram um foguete para a estação espacial? Tem um milionáriozinho lá nos Estados Unidos. Milionário não, né? Rico pra caralho. Lá, o Elon Musk, que ele tá sem nada para gastar dinheiro e resolveu fazer um foguete. Não é desnecessário ter feito isso, né? De lançar um foguete. Assim, lançar foguete... numa época de pandemia, velho, o cara podia pegar esse dinheiro, reverter. Sem dúvida, cara. Porque, assim, lançar foguetes para o espaço é importante. Agora, o objetivo dele lá está muito relacionado com o fato de você criar uma indústria do turismo para levar bilionários e milionários para ver a Terra lá do espaço. Vai tomar banho um trem desse, né? Mas, enfim, aí nessa reportagem eles cometeram 2 erros conceituais. Eu estava fazendo um vídeo para postar no YouTube sobre essa ideia de física no cotidiano. E lá eu vou falar, tá, Laura? Sobre gravidade, peso, massa, gravidade 0, tudo isso.
Então, quando eu quis dizer aqui que o próton tem uma massa, é porque mesmo o próton, sendo uma partícula menor do que o átomo, ele também é puxado. Se você colocar esse próton próximo de um planeta, ele vai ser puxado, ele vai ser atraído gravitacionalmente. Então, o próton, mesmo ele sendo uma partícula subatômica, ele tem massa. O elétron, mesmo ele sendo uma partícula assim, que você nem consegue dividir ele mais, de tão pequenininho que ele também tem massa. Só que a massa do nosso próton é 2.000 vezes maior do que a massa do elétron. Você vê o tanto que o elétron é pequeno. Né? Muito, muito, muito pequeno. Beleza? Professor, oi. É uma pergunta que talvez não tenha nada a ver, mas vamos pensar no coronavírus, por exemplo. A gente teria como dimensionar esse tamanho a partir dessas divisões que o senhor está fazendo aí? Prótons, elétrons, pensando assim, que toda em relação a peso, tamanho... Sim, massa. Sim. Pô, não, dá para... um vírus, o coronavírus, no caso, é um vírus. Eu fico te devendo algumas coisas porque eu não sei a parte biológica dele, tá? Porque existe uma diferença entre vírus e bactéria. Eu sei que são estruturas muito simples. Agora, um vírus, ele tem uma organização muito maior do que um único próton. Você tem ali, do que um único átomo. Num vírus, você tem vários e vários átomos. Você tem moléculas ali que são interligadas, né? Então, ele é uma estrutura que a gente poderia falar. Ele é mais complexo do que o átomo. Quantas vezes ele é maior, eu não sei te falar. Posso pesquisar, te mando depois. Quem que perguntou isso? Suzana. Suzana, eu posso pesquisar isso e mandar para vocês lá no WhatsApp. Eu não sei falar quanto, tipo assim, qual que é a estrutura do vírus. Tá? Mas que ele é uma estrutura muito mais complexa do que um átomo, isso aí com certeza. Sim, e é uma coisa que dá para a gente pesar? Daria para se pesar? Pesar igual a gente está acostumado a pesar no nosso cotidiano, não. Colocar numa balança, não. A gente consegue estimar a massa dele usando outros processos. Tá? Mas pesar do jeito que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que é subir na balança, sem chance. Ok. Mas dá para medir a massa dele, isso aí dá. Pode ficar tranquilo. Isso aí com certeza dá. Beleza? Entendi. Então, galera, por nada, querida. Então, vamos fechar esse pacote aqui por enquanto. Elétron, prótons e nêutrons são partículas que vão formar o nosso átomo. Beleza? Aí, turma, eu até agora não falei da carga elétrica aí com vocês, né? Deixa eu apagar aqui, para não... Porque isso aqui foi só para explicar um detalhezinho ali. Pessoal, aí agora é que a gente vai falar da nossa carga elétrica. O que é carga elétrica? Aí foi o que eu tinha respondido para... Acho que foi para a Laura, né? Quando ela me perguntou sobre a massa. Galera, carga elétrica é um trem difícil demais de aceitar. Sabe? Igual, né, de explicar. O que é massa? De onde que veio massa? A gente costuma responder assim, Deus quis que existisse massa, então tem massa. Com carga elétrica... Oi, professor, igual você está falando de carga elétrica, o nosso corpo possui carga elétrica? Você sabe? Possui. Exemplo. Você chegou na sua casa aí, você foi tirar sua blusa, você ouviu uns estalinhos? Na hora que você está tirando a blusa, porque o tempo está muito seco, às vezes, na hora que você vai tirar uma roupa, se ela for de seda, por exemplo, ou então quando você encosta numa pessoa, nessa época que está muito... Às vezes dá um choquinho. Isso aí é carga elétrica no seu corpo, velho. E quantos assim, a média de carga elétrica o corpo possui, mais ou menos? Não dá, a gente não consegue fazer essa conta assim no braço, não. O que a gente consegue falar, o que a gente consegue estimar, por exemplo, a gente vai conseguir quantificar isso, mas eu vou precisar de pelo menos mais umas 2 aulas para falar isso com vocês. Eu vi uma vez eu não vou saber usar a palavra agora, do professor, isso no 2º grau ainda, a experiência, que ele fez a experiência do pente com a gente, que era de pentear o cabelo, e você chegava ele perto de superfícies e realmente
No caso do meu cabelo crespo, por exemplo, era mais forte ainda isso. Sim. Porque fica eletrizado. Que aí o pente atraía objetos. Isso. Eu vou mostrar, eu vou colocar uns vídeos, porque passar um videozinho aqui para vocês sobrecarrega demais a internet. Mas eu tenho um videozinho em que tem uma criancinha que ela vai descer um escorregador e o atrito da roupa da criancinha com o plástico do escorregador deixa ela toda eletrizada, deixa ela cheia de carga elétrica. Aí essas cargas elétricas, elas se concentram principalmente no cabelo dela. Ela fica com o cabelo todo arrepiado, assim, é bem legal. E isso tem a ver com essa grandeza, com essa carga elétrica. O que é carga elétrica, para começar? Galera, carga elétrica é uma característica das partículas. Do mesmo jeito que é uma característica nossa, por exemplo, ser alto ou baixo, ser magro ou gordinho, ter o olho preto ou o olho azul, é uma característica das partículas também ter carga elétrica, beleza? Então, carga elétrica, o conceito que eu mais gosto é esse aqui, ó. É uma característica das partículas, como, por exemplo, dos prótons, como, por exemplo, dos elétrons. À medida que a gente começa, por exemplo, a entender esses modelos atômicos aqui, ó, olha só, cadê o marca-texto? À medida que a gente aperfeiçoa modelos atômicos, o que a gente começa a descobrir? Que tem alguma coisa ali entre aqueles prótons e elétrons. Por que o elétron fica preso ao núcleo do átomo? Por que esse elétron não sai vagando por aí, por exemplo? Então, à medida que a gente vai entendendo melhor esse átomo, a gente começa a perceber que prótons e elétrons possuem uma propriedade. E o que significa essa palavrinha propriedade? Significa característica. Tem uma característica nova. Eles deram o nome dessa característica de carga elétrica. Então, pessoal, carga elétrica é uma característica das partículas que constituem os átomos. Ó. Olha só para esse conceito. Carga elétrica é uma... Opa, Deus, tem hora que esse pincel aqui ganha vida própria. Opa, ganhou de novo. Galera, carga elétrica é uma propriedade, é uma característica das partículas que constituem um átomo. Quem são essas partículas? Prótons e elétrons, beleza? E aí, foi a Suzane que perguntou a respeito que comentou do pente? O peso do vírus. Sou eu. Então, Suzana. Então, isso. Suzana, todos esses fenômenos, né? Esse fenômeno que você me perguntou de pegar um pente, atritar no cabelo, e aí o pente fica com carga elétrica que vai atrair, por exemplo, pedacinhos de papel. Todos esses fenômenos que são elétricos e magnéticos, ó, todas as interações elétricas e magnéticas têm a ver com essa carga elétrica, beleza? Uhum. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre a tal da carga elétrica. O que essa carga elétrica ela tem de especial? Primeiro, existem dois tipos. Eu poderia chamar essas cargas elétricas de qualquer coisa, galera. Rosa e azul, branco e preto, resolveram chamar de positivo e negativo, beleza? Então, existem dois tipos de cargas elétricas na natureza. A carga positiva e a carga negativa. Eles perceberam que um tipo de carga estava no elétron e o outro tipo de carga estava nesse cara aqui, ó, no próton. E aí eles atribuíram de maneira aleatória, tá? Eles falaram assim, ó, vamos falar que a carga negativa é a do elétron. Então, ó, elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva, poderia ter sido o contrário, mas eles escolheram assim. E o nêutron, galera, ele tem esse nome porque ele não tem carga elétrica, beleza? Uma coisa que não tem carga elétrica está neutra. É daí que veio o nome nêutron. O nêutron simplesmente não tem carga elétrica, ok? Uma outra coisa que é bacana vocês saberem é que a carga, né, a intensidade da carga do próton é igual à intensidade da carga do elétron. Da mesma maneira que eu e o Dudes, a gente pode ter a mesma massa, o próton e o elétron também têm o mesmo valor da carga, beleza? Qual que seria a intensidade da minha massa? 80 quilogramas, por exemplo, beleza?
A intensidade da minha massa é o valor da minha massa, 80 quilogramas. A intensidade da carga do elétron é a mesma intensidade da carga do próton. Ou seja, a mesma característica da carga do elétron eu tenho também de intensidade para a carga do próton, só que com uma diferença. Qual que é a diferença? O elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. Isso aí ficou claro para vocês ou vocês não entenderam alguma coisinha aqui? Então, uma anula a outra? Ou perfeito. Quem falou uma anula a outra, fechou. Né? Olha, perfeita colocação. Por que o nêutron é neutro? É porque ele até tem carga elétrica, só que as partículas que formam o nêutron faz com que as cargas positivas e negativas ali se anulem. Então, quando a gente tem uma carga elétrica total nula, é porque eu tenho o mesmo tanto de negativo quanto de positivo. O elétron e o próton, eles têm essa característica. Se eu colocar um elétron do lado de um próton, um anula o efeito do outro. Justamente porque a carga negativa do elétron e a carga positiva do próton têm exatamente a mesma intensidade. Beleza? E aí, turma, um detalhe que é muito importante. A menor carga elétrica que a gente encontra é a carga elétrica do elétron, que também é do próton, né? Então, você não consegue encontrar uma carga menor do que a carga do elétron. Por exemplo, lembra quando eu comentei com você sobre a questão da nossa moeda? Qual que é o menor valor de moeda que a gente encontra por aí? É 1 centavo, concordam comigo? Eu não consigo negociar alguma coisa e falar assim, velho, me dá uma bala e ela custa 10,7 centavos. Ou ela é 10 centavos, ou ela é 11 centavos, ou ela é 12 centavos. Não existe 10,7 centavos. A mesma coisa para a eletricidade, para a carga elétrica. Não tem carga menor do que a do elétron, beleza? E essa carga do elétron, do próton, a gente chama disso aqui, ó, carga elementar. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, a carga do elétron é menos um E. A carga do próton, ó, é mais um E. Não existe, deixa eu colocar isso aqui para vocês. Aliás, acho que vai estar até no próximo slide. Opa, peguei a coisa errada aqui. Não existe, por exemplo, se eu falasse com vocês, eu encontrei um elétron ali, eu encontrei um corpo que tinha 1,7 cargas elementares. Isso aqui, ó, não existe. Beleza? Toda carga elétrica tem que ser múltiplo da carga do elétron. Belezinha, galera? Até aqui? Fechou. Beleza. Turma, está quase chegando aqui no final da nossa aula. Deixa eu só fechar esse slide aqui com vocês e aí eu já libero vocês para a aula do... Cadê o professor de matemática? Já chegou? Porque acho que é ele que vai me cobrir aqui, ó. Propriedade das cargas elétricas. Essa daqui eu tenho certeza que vocês já conhecem. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, sinais contrários se atraem. Era muito comum as pessoas falarem assim, os opostos se atraem. Os opostos se atraem porque vem dessa lógica. Uma carga positiva e uma carga negativa rola atração. Agora, quando você tem duas cargas positivas ou duas cargas negativas, aí elas se repelem. Então, essa é uma propriedade das cargas elétricas que vai ser muito importante para a gente. Toda vez que você tem um próton e um elétron, por exemplo, eles querem se juntar. Toda vez que você tem dois prótons, eles querem se separar. Toda vez que você tem dois elétrons um do lado do outro, eles também querem se separar. Beleza, galera? Ô, professor, essa mesma premissa se aplica a ímã? Muito parecido. No caso, Suzana, né? Suzane. Isso. Suzana. Desculpa, então, Suzana. Suzana, os ímãs, eles têm muito a ver, tem coisas muito parecidas com as cargas elétricas, tá? Muito parecido mesmo. Mas também tem algumas diferenças. Por exemplo, carga elétrica tem do tipo positiva e negativa.
No caso dos ímãs, a gente não tem carga mais e menos, a gente tem outra coisa. A gente tem uma propriedade chamada de polos, que é polo norte e polo sul, mas a mesma ideia. Quando eu coloco dois polos de mesmo nome, um para o lado, né, um voltado para o outro, ó, aqui também repele, ó, sul com sul repele. Agora, se eu colocasse um ímã com polo sul virado para o outro ímã que tem polo norte, o que vai acontecer entre os dois? Ó? Sul com norte rola o quê? A atração. Atração. Isso aí. Então, tem a ver, beleza? Essa premissa aqui de cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e sinais contrários se atraem é parecido para os ímãs. A diferença é, ímã não tem carga elétrica em excesso. Beleza? Ímã tem uma outra coisa que a gente ainda vai aprender, chamada de polaridade magnética, mas quando os polos magnéticos são do mesmo nome, também se repelem. De nomes contrários, também se atraem. Beleza? Ok. Então, galera, ó, eu vou dar uma pausa por aqui, porque as outras partes aqui eu precisaria de mais tempo, e agora vocês vão ter aula com o... Quem que é o professor de matemática? Lucas. E ele já está aí? Está gravado a aula, não está? Tá gravando. Eu vou interromper a aula aqui agora, ó, vou parar com o compartilhamento. E deixa eu ver aqui, como é que eu faço... Lucas não entrou ainda não. Não entrou ainda não? Então marca aí que eu vou pedir primeiro pro Bruno interromper a gravação para salvar o arquivo e postar para vocês. Só um minutinho. Ó, Bruno, você tá aí, né? Bruno? Espera aí. Não, tá não, só tá a carinha dele ali. Eu acho que ele tá meio marromeno. Eu acho que ele deixou ali, mas não ficou não. Pois é. Espera aí que eu tô gritando ele aqui já. Galera, depois, inclusive, eu posso colocar umas perguntinhas a respeito disso que a gente falou aqui agora, para ter certeza que aquilo que foi dito foi compreendido, tá? Isso é bem importante também. Ô, Tiago, deixa eu te perguntar também. Quem que descobriu a eletricidade? Primeira pessoa. Agora você me apertou, velho. Isaac Newton? Não. Ó, a eletricidade é um fenômeno muito antigo. A eletricidade vem lá da Grécia Antiga, velho. Estou na dúvida agora, cara, se foi Tales de Mileto, acho que foi magnetismo. Só um minutinho aqui. Você sabe, Dudes? Desculpa, eu estava ajudando me falando um negócio aqui. Como é que é? Ah, tá. Ó, porque o Davidson me fez uma pergunta aqui que eu não sei a resposta. Quem que descobriu a eletricidade? Ó, Tales de Mileto. Tales de Mileto, lá na Grécia Antiga, já tinha falado sobre eletricidade, Davidson. Não, mano, mas essa pergunta aí complica demais, porque a galera no Egito Antigo sacava esses rolês de eletricidade também. Tinha a galera na China, na Índia, se eu não me engano, tinha umas ideias disso também há, sei lá, quantos séculos atrás. Esse rolê de eletricidade é uma parada bem antiga, velho. Na Grécia... Tá bom, Vitória? Na Grécia, se eu não muito me engano, o Tales de Mileto foi o primeiro a falar disso, a escrever sobre isso e tal. Principalmente escrever sobre isso, né? Sim, agora... mas assim, teve gente que já falava sobre esse tipo de coisa antes do Tales de Mileto. Em outros lugares, tipo, na Grécia a gente não sabe, mas no Egito tinha uma galera que falava de fenômenos tipo eletricidade antes do Tales de Mileto. E eu já não tenho certeza, mas eu acho que na Índia também. Mas eu acho que é porque a gente confunde muito a eletricidade com a descoberta da lâmpada. São coisas diferentes. Não, a lâmpada é um rolê bem recente. Bem depois, A lâmpada é coisa de, assim, tem o quê? 150, 180 anos a lâmpada, Thiago? Me corrija se eu estiver errado. Ó, aí tem que googlar, filho. Decorar.
Não, é porque eu também tinha um conceito de. Daí depois eu fui descobrindo que era diferente, que a eletricidade não tem nada a ver com a lâmpada. A eletricidade já existia há mais tempo, as pessoas já faziam. A pilha, por exemplo, é uma coisa antiquíssima. As baterias são uma coisa que a galera conhece desde 1700. A de ácido sulfúrico, né? Thomas Edison, há 135 anos, a descoberta da lâmpada. Só que em 1700 e alguma coisa, o Benjamin Franklin já fazia experiência com eletricidade. Então, é complicado falar dessas datas aí, porque... É foda. O Alessandro Volta fazia os experimentos dele com pilhas eu acho que era 1600, 1700 e não sei quanto. E o pessoal os estudos de eletricidade são bem antigos, bem antigos. Antes, só para vocês terem uma ideia, galera, essa parte dos átomos, ela é ali tem o Thomson em 1800, depois você vai ter outras coisas ali por 1900, mas eles já mexiam com eletricidade sem saber o que era átomo ainda, por exemplo. Então, não foi... Depois é que a gente junta tudo, depois é que a gente organiza tudo e coloca tudo no mesmo pacote. Átomo e eletricidade como sendo coisas uma dependente da outra. O Lucas entrou aí, o professor? Eu acho que entrou um Lucas aqui, mas eu não sei qual Lucas que é. Tem o Lucas Timóteo, tem o Lucas aqui que eu não sei quem é. Professor, quando o professor ainda não entra, vai completando o que você estava explicando anterior. Vamos lá, deixa eu botar minha tela aqui de novo aqui para vocês. Tá. Rapidão. Estamos escutando? Oi. É o Lucas, chegou aí, ó. O Lucas chegou. Beleza. A gente tem que sair ou continua aqui mesmo? Não, pode continuar aqui mesmo. A única coisa é que seria legal, né, o Bruno interromper a gravação aqui agora para começar a nova gravação do Lucas. Sim. Mas deixa eu ligar aqui para o Bruno. Pode sair aqui, então? Não, vai ser na mesma sala. Vai ficar na mesma sala. Ah, tá. É porque, gente, eu sou da época da datilografia. Então, realmente, eu fiz curso de datilografia e tudo. Tem coisa que eu não sei. Eu também fiz curso de datilografia.